E aí, meu povo, tudo bem? Meu nome é Jéssica Bezerra, futura mamãe do Lucas, e eu vim compartilhar aqui com vocês a minha história e a minha descoberta sobre a gestação. Se foi uma gestação que eu planejei, se não foi, os medos e incertezas que eu senti durante esse processo e tudo que envolveu esse processo de descoberta nesse início dessa caminhada assim tão única que é a gestação, né? E eu vou compartilhar, dividir a minha história aqui com vocês. Para iniciar o vídeo, eu queria falar uma coisa que ela pode chocar, porque é algo que a gente precisa esclarecer, pelo menos para mim, tá? Então, falando aqui para vocês, eu nunca tive o sonho de ser mãe. Nunca, nunca. Minha criação, ela não foi assim. A minha mãe sempre falava para estudar, para fazer faculdade, para arrumar um emprego. Eu lembro que quando criança eu também não me via construindo uma família. Então, por isso, eu nunca tive o sonho de ser mãe. Eu decidi ser mãe. Então, sendo assim, a minha gravidez ela foi planejada, mas ela não foi um sonho que veio lá da infância, cheio de romantismo, né? Aquela coisa toda que geralmente a sociedade costuma colocar para nós mulheres, né? Que a maternidade ela é um sonho, aquela coisa toda, né? Para mim, não foi um sonho, foi uma decisão que eu tomei na minha vida. Passado esse início aí, né, eu nunca tive o sonho de ser mãe, que inclusive eu vou até gravar um vídeo depois pro canal só sobre isso. Eu lembro que essa decisão de ser mãe, ela aconteceu lá em 2020, né, que foi o ano início da pandemia, né. E foi um ano muito turbulento, foi um ano cheio de incertezas, ninguém sabia de nada, né. Eu lembro que a gente viajou no início do ano e quando a gente chegou, fechou tudo, né? O comércio aqui na cidade estava fechando, o país inteiro estava fechando, né? Todo mundo com muito medo de sair nas ruas, usando máscara, usando álcool, né? Álcool 70, o máximo que a gente pudesse. Então foi um ano muito turbulento e que a gente não tinha nem previsão de vacina, né? Quando é que essa pandemia ia passar? E até hoje a gente tá assim, né? Quando é que essa pandemia vai passar? Então foi um ano bastante turbulento. Nesse ano, gente, de 2020, eu lembro que teve um período, né, que eu tava, acho que era de férias, eu tava um pouco mais tranquila em casa. E aí eu procurava coisas para assistir na Netflix, né? E eu sou uma pessoa que eu amo assistir documentários, eu adoro. E eu lembro de uma amiga minha que no período que ela estava grávida, ela assistiu um documentário na Netflix que se chama O Renascimento do Parto. Vou colocar aqui o nome aqui para vocês, tá bom? Lá na Netflix, gente, tá disponível 3 documentários. Ele é 1, 2 e 3. São 3 documentários super interessantes que ele falam sobre violência obstétrica, as indicações de cesariana no Brasil, o sistema de saúde, muitas coisas que a gente precisa estudar e descobrir. Quando eu assisti esse documentário, eu fiquei assim, chocada, né? Porque ele traz muita informação, gente. Então, se você quer engravidar, se você é tentante, se você era mulher, né, eu até diria isso, é um documentário, uma série de 3 documentários super interessantes para você assistir. É um pouco difícil às vezes, mas ele ao mesmo tempo é encantador, né? Eu lembro que eu assisti esses vídeos e logo em seguida depois eu acho que começou a florescer dentro de mim aquela vontade, aquela tipo, eu seria mãe, sabe? Eu seria mãe. Eu lembro que eu comecei a olhar para as crianças até de um jeito diferente, porque, sério, gente, eu não suportava criança, eu não suportava o choro de uma criança, eu ficava louca, eu queria sair de perto, né? Eu até dizia que era elas no lugar dela e eu no meu, né? Só que aí a gente vai olhando as coisas de uma forma diferente, né? A pandemia me fez enxergar coisas diferentes, né? Lembrei também que nesse ano teve um período que eu tive uma baixa na minha saúde mental, né? Eu estava sendo acompanhada por psicóloga, mas passei por alguns momentos um tanto depressivos, deprimidos. Eu não estava com depressão, com diagnóstico de depressão, mas eu estava ali me encontrando, né? Porque eu não estava muito feliz no trabalho, queria produzir conteúdo para a internet, tinha até começado, né? Mas estava ali me encontrando, então foi, né, um período de incertezas. Eu lembro, eu acho que meu esposo nem lembra, que quando foi em outubro de 2020, ele chegou pra mim, né, a gente tava conversando e ele, tipo assim, o que você acha da gente ter um bebê, né? E ele não lembra disso, ele vai começar a rir aqui agora, mas ele não lembra, mas eu lembro.
E eu fiquei tipo, por que não? Por que não ter um bebê, né? Tipo assim, aquela ideia ali depois que eu vi a idade, a pandemia, assisti os documentários, né? Eu tava ali trabalhando já, ela começou a florescer ali. Então, quando foi em outubro de 2020, né, a gente tomou essa decisão que seríamos pais, que iríamos tentar engravidar. Porém, né, ainda vivíamos aquela indecisão ali da pandemia. Então, com esses questionamentos da pandemia, né, gente, vieram outras questões também. Porque eu usava DIU de cobre e prata. Inclusive, se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, né, como foi minha experiência usando esse dispositivo. Tinha a questão das vacinas também, que ainda não tinha nem previsão de vacina, né? Eu acho que começou ali em dezembro, janeiro, a população começou a se vacinar. E a questão também da idade, porque eu já estava com 30 anos, né? Em dezembro eu ia completar 31. Então foi um período ali de bastante incerteza que a gente viveu de outubro de 2020 a março de 2021. Aí quando foi em março de 2021, a gente sentou e tipo, vai ser agora, porque a gente não tem previsão de quando essa pandemia vai acabar. Possa ser que ela acabe em 2022, se ainda não acabou, 2023, 2024, e a gente tem nem previsão. Então, quando foi em março de 2021, a gente decidiu, e aí eu fui lá na minha ginecologista e retirei o dispositivo. Um fato importante. Quando nós decidimos retirar o dispositivo lá, né, que eu fui na minha médica, eu não contei pra ninguém, gente. Então, quem sabia que eu tinha tirado o DIU? Eu, meu esposo e uma amiga minha, que ela é minha enfermeira obstetra, também doula. Então, ela é que tá fazendo meu acompanhamento da gestação e do parto, né? Então, ela sabia que eu tinha ali tirado o DIU porque eu já estava compartilhando com ela. Por que que eu não contei pra ninguém? Porque as pessoas, elas costumam cobrar. Então, você tá dizendo ali, não, a gente tá tentando engravidar, né? Aí a pessoa chega como se não fosse nada. E aí? Já aconteceu? E não sei o que, tal, né? Gerando aquelas perguntas ali que são indiscretas, né? Que as pessoas não têm noção. Então, a gente preferiu não contar. Então, sabíamos apenas nós três, né? E aí, eu achava que, né, super fértil que sou, eu iria engravidar já de primeira. Tipo assim, não, eu vou engravidar no primeiro mês, eu tenho certeza que eu vou engravidar. Você vai ver que eu vou engravidar. E eu não engravidei, né? Eu lembro que passou 1, 2, 3, 4 meses, gente, e eu não engravidava, né? E eu lembrei agora que teve um dia que eu tava no salão fazendo as unhas, e aí uma pessoa que tava grávida falando sobre isso, né? E quando ela desencanou da ideia de engravidar, foi quando ela engravidou. E aí também eu passei por uma fase, né, que eu decidi fazer uma nova graduação, né, que era psicologia. Então eu fiquei, quer saber? Eu não vou mais me preocupar com isso. Vou entrar em 2022, eu vou fazer minha faculdade, eu não vou me importar com isso. Pode ser que essa gravidez aconteça daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Se não acontecer, aí é que eu decido o que é que vai fazer. E quando eu desencanei de verdade, gente, aí eu engravidei. Porque também nesse processo depois eu vou descobrir que tem um hormônio, que eu não sei qual é o nome, mas que ele, nessa sua ansiedade, né, ele acaba se elevando e aí atrapalha também que você consiga engravidar. Então, quando eu desencanei, eu engravidei. Então, como é que foi descobrir lá que eu tava grávida, né? Eu sou uma pessoa, gente, que eu tenho um ciclo menstrual muito regular. Então, ele fica ali entre 27 e 29 dias, mais ou menos, né? Já teve até períodos de mais, né? Mas geralmente eu sou bastante irregular, né? Quando foi naquele período, começou a atrasar, atrasou um dia, atrasou 2, atrasou 3, 4. No quinto dia, eu decidi fazer o teste de farmácia. Porque eu fiquei, tipo, eu tinha todos os sintomas que eu ia menstruar, mas a menstruação não descia, né? E eu também comecei a desconfiar que foram aparecendo outros sintomas. E eu fiquei, não, gente, não tem condições, né? E quando eu fiz o exame, tava lá. Confirmei que eu tava grávida, né? E foi pra mim um mix de emoções. Porque embora eu quisesse muito essa gravidez, né? Eu queria engravidar. É um momento que é um turbilhão de emoções. Então você tá ali com os hormônios que começam a flutuar, a subir, né? E aí vem aquela mistura de sentimentos. Eu me senti um pouco egoísta, eu me senti um pouco culpada. Eu lembro, gente, que eu questionei depois que eu descobri que eu tava grávida, eu fiz a pergunta, mas será que eu queria mesmo? Será? Porque agora não dá mais pra voltar atrás, né? E isso foi uma coisa até que eu não contei pro meu esposo, né? Eu acho que ele tá sabendo agora, nesse momento do vídeo. Mas é um questionamento que ele é muito natural.
Porque quando eu levei essa demanda lá para terapia com a minha psicóloga, ela até comentou também que passou isso pela cabeça dela e possivelmente isso passa pela cabeça de outras mulheres, né? Então eu fiz aquele questionamento, mas será que eu queria mesmo, né? Só que era fruto de todo um contexto, né? Você tá ali gerando um bebê, seus hormônios estão ali oscilando muito, sua vida vai mudar pra sempre, porque filho é igual a tatuagem na cara, você tem que ter certeza. Então, ficou o quê, né? Aquele sentimento de, nossa, vou ter um bebê, né? Uma mistura de felicidade com surpresa, com será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta? Será? Mas foi isso. Então, nessa explosão de sentimentos, eu percebi que isso, com o tempo, ele era normal e ele foi, esses sentimentos, eles foram se estabilizando. Tanto que nas minhas primeiras semanas, pra mim, eu não estava grávida, né? Era uma sensação de tipo, eu não estou grávida, é algo que ainda não aconteceu, a ficha não caiu, entendeu? E logo também nessas primeiras semanas vieram os enjoos, veio a indisposição, veio o sono, então eu também não conseguia lidar muito bem com isso, né? Eu queria dormir, eu não queria comer, eu enjoava muito, né? Sabe quando vai acontecendo ali as coisas e a sua ficha não caiu? A minha ficha, gente, ela começou a cair lá pela 10ª semana. Pela 11ª semana, que eu lembro porque foi quando os enjoos eles começaram a dar uma certa aliviada. Eu lembro também que foi nesse período que eu fiz a exame de sexagem fetal, né? Então eu e meu marido a gente se referia ao bebê ou à bebê, porque a gente não sabia do sexo, né? Então, quando a gente descobriu o sexo, né, menino, né, Lucas, então a gente começou a se referir a ele como Lucas, a chamar sempre ele pelo nome, a conversar com ele. Então foi ali que a ficha foi caindo, foi chegando e eu tipo, agora eu vou ser mãe, agora eu já me sinto um pouco mãe e no decorrer das semanas os sentimentos eles foram ali crescendo devagarzinho, você vai se acostumando com a ideia. E eu tô falando isso, gente, porque cada mulher ela vivencia a gestação de uma forma muito única e muito diferente, né? Porque eu lembro uma vez que a gente tava almoçando lá na minha sogra e ela disse assim: "Nossa, você já ama, né?" E eu tipo, não. Porque para ela foi diferente. Ela tinha o sonho de ser mãe, ela queria muito ser, né? Então foi quando ela descobriu, ela disse que ela já amava a partir daquele momento. E comigo não foi assim. Comigo ele era tipo um feto, entendeu? É tipo assim, tô grávida, ele é um feto, aí depois o sentimento começou a nascer e florescer e ele tá ainda se desenvolvendo, que quando o Lucas nascer também vão ser outra explosão de sentimentos que irão chegar. Então, cada mulher, ela vivencia essa fase de uma forma muito única e é importante a gente falar sobre isso, né? Porque possa ser que algumas mulheres, elas não sintam esses medos e essas incertezas, mas eu passei por esses medos e essas incertezas. Eu também sei que aqui, nesse vídeo, outras mulheres do outro lado da tela passarão ou passaram pela mesma coisa. Porque, como eu disse, é uma explosão de sentimentos, uma explosão de hormônios ali no seu corpo. E, enfim, tudo é muito único, né? O mais importante para mim, que eu julgo mais importante, é que você esteja bem e que você esteja feliz com aquela sua gestação, porque são contextos muito diferentes. A minha foi planejada, foi desejada, mas algumas mulheres elas não planejaram ou não desejavam aquela gravidez naquele momento. Então, é importante que eu esteja bem, que eu esteja feliz e que a gente aprenda a viver isso em cada momento. Então, eu tenho feito muito isso. Eu tenho estudado um pouquinho sobre a gestação, sobre o parto, sobre a amamentação, sobre o puerpério. Lá mais pra frente é que eu vou estudar um pouquinho sobre outros assuntos que me interessam e que eu sei que vão interessar o meu bebê. Então, sabe, indo vivendo isso um pouquinho ali de cada vez, vivendo ali com calma, com paciência, né? Se esses sentimentos eles aparecerem para você, certamente eles vão ou passar ou eles vão acalmando nessa gestação, né? O ideal é que eles se acalmem, né? E provavelmente eles vão dando lugares a outros sentimentos
que são melhores e mais fáceis de lidar. Então, essa foi a história da descoberta da minha gestação, né? Cada mulher vive isso de uma forma muito única, né? Então, se você quiser compartilhar aqui sua história, me conta aqui, deixa nos comentários. Fala comigo lá no Instagram. Ai, Jéssica, eu vivi isso, eu vivi algo parecido, eu vivi assim, não, eu não vivi assim. Pra mim, eu vivia de uma forma completamente diferente, porque é isso que enriquece, né? A gente compartilhar as nossas histórias com outras pessoas. Então, quem quiser, deixa o comentário aqui embaixo, segue lá no Instagram, que eu converso muito sobre maternidade, sobre outros assuntos também. Adoro compartilhar, sempre eu respondo directs, mensagens, porque eu tô amando esse mundo da maternidade, né? Nunca passou pela minha cabeça que eu ia gostar tanto. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, né? Compartilhem esse conteúdo, porque é a forma que eu tenho que saber que vocês estão gostando dessas informações e que essas informações também cheguem a outras pessoas. Tchau e até o próximo vídeo.